você não quer ver, né? Mas vamos ver esse aqui? Por favor. Vamos ver. Vai lá. Nossa, ele. Olha os cabelinhos, olha os cabelinhos. Vai. Pelo menos ele tem cabelo diferente do irmão. Ah, meu Deus, não fala assim dos calvos. Vai. A perseguição contra a minha família não tem fim. Primeiro foi meu pai, Jair Bolsonaro, agora meu irmão, Eduardo Bolsonaro. Hoje, o STF julga Eduardo. Ele pode ficar inelegível e ser condenado até 4 anos de prisão. E qual seria o crime? Ter ido lá para fora do país denunciar os abusos que acontecem aqui dentro. A censura, a perseguição contra quem pensa diferente. O Eduardo está nos Estados Unidos porque virou alvo desde que o Lula voltou ao poder. E agora querem condenar ele a isso. Que prestem bem atenção nisso. Até a Defensoria Pública, que estava envolvida no processo dele, pediu para adiar esse julgamento. E sabe o que responderam? Não, isso. Agora pensa comigo. Se eles têm coragem de fazer isso com quem foi o deputado mais votado do Brasil, o mais votado da história, o filho do melhor... A perseguição contra a minha família não tem fim. Primeiro foi meu pai, Jair Bolsonaro, agora meu irmão. Bom, pessoal, mais uma grande injustiça cometida contra o Eduardo Bolsonaro, num processo que é absolutamente nulo, sob qualquer aspecto que se olhe, porque o Alexandre de Moraes, ele deveria se declarar impedido para julgar essa causa, já que, em tese, ele é vítima, portanto, ele é parte, sim, nesse processo. Ele é suspeito para julgar, porque é público e notório, e virou uma questão pessoal contra o Eduardo Bolsonaro, né? Parece claramente uma vingança contra o Eduardo. O Eduardo sequer foi citado formalmente, que é um requisito legal, básico. Ele tem, né, residência conhecida, deveria seguir o rito legal de carta rogatória para que ele fosse intimado, tomar ciência do processo. Não dá para alegar que ele, em função do que ele dizia nas lives, e que obviamente ele sabia por intermédio da imprensa o que estava acontecendo, não tem nem como saber se era verdade ou se não era, matéria jornalística, né? Então, alegando que ele tinha conhecimento, então ele podia se defender. Mentira. O Eduardo sequer deveria ser julgado no Supremo Tribunal Federal, porque ele é um ex-deputado, portanto não tem foro prerrogativa no Supremo, enfim, tudo de... Quero foro, não quero foro. Pessoal, mais uma grande injustiça cometida contra o Eduardo Bolsonaro, num processo que é absolutamente nulo, sob qualquer aspecto que se olhe, porque o Alexandre de Moraes, ele deveria se declarar impedido para julgar essa causa, já que, em tese, ele é vítima, portanto, ele é parte, sim, nesse processo. Com certeza, né? Mais uma vez, fazendo uma análise em tese, mas... basicamente, o que o STF fez foi chamar a administração Trump de organização criminosa, porque eu estou sendo condenado por ter me relacionado com autoridades do governo e do Congresso americano. E isso daí, então, foi compreendido pelo Brasil como o crime de coação. Ora, você vê até autoridades do governo Lula, né, às vezes fazendo notas, ensejando ali a favor do Hamas, de grupos terroristas, prestando solidariedade ao Irã, que é um país onde tem um regime terrorista. E nada acontece. Agora, quando é com o Eduardo Bolsonaro e nos Estados Unidos, obviamente que isso daí vai acabar tendo repercussão. Eu lembro que a suspensão da Lei Magnitsky, ela ocorreu por uma decisão política do presidente Trump. Os Estados Unidos jamais deixou dizer que o Alexandre de Moraes é um violador de direitos humanos. Falou apenas que por uma razão de política, notoriamente da inflação americana também, eles acabaram tomando... Com certeza. Pausa aqui. Né? O Eduardo ainda continua nisso. Não. Ele ainda está se apoiando no governo dos Estados Unidos. Não, então eles estão chamando o governo dos Estados Unidos. Não. Ninguém está chamando o governo dos Estados Unidos de criminoso. Eles estão falando que você tentou interferir num processo da justiça do teu país. E você tentou. Não importa se foi com o governo americano ou com o governo do Irã. Não importa. Você tentou usar da sua influência como filho de um presidente, com uma pessoa com fama, com uma pessoa com cargo, tá? Você tentou usar da sua influência para que um governo estrangeiro interferisse num processo da justiça do teu país. Isso é crime, cara. Foi uma coisa muito burra que você fez. Foi uma coisa muito burra, né? E no meio de tudo isso, o que o Flávio Bolsonaro faz? Ele solta esse vídeo aí, cara, que é uma coisa meio... se o Zelensky fez... Porque assim, você sabe que o Zelensky na Ucrânia, ele era humorista. O que foi? Nada. E aí ele tem um vídeo do Zelensky que ele entra no Congresso, lá como se fosse lá, com 2 metralhadoras e atira em todo mundo, né? E aí, eles jogam os políticos no lixo, não sei o que lá. Aí eu acho que o Flávio Bolsonaro falou, vamos fazer a mesma coisa? Você só esqueceu, Flávio, que você é político, né?
que você é um cara que tá na política há não sei quantos anos, seu pai foi deputado por 30 anos, foi presidente, você é amigo dos caras do STF, inclusive do Gilmar, que tá te salvando. Então, né? Põe na tela aí. Vamos lá. Vai lá. Tira muito. Olha o... Pegou umas aulas com o Marcos Duval? Nossa. Nossa senhora. Nossa senhora. Olha lá, pessoal. O PCC é tipo um barco escrito PCC. Eles têm um barco escrito PCC. Porque, vamos lembrar, pessoal, as pessoas não conseguem entender se não for literal. Então tem que estar escrito PCC. E aí agora tem outro barco escrito PT. Entendeu? Tipo, vai lá. O barco desviou. Eu não posso acreditar nisso, cara. Não. Acabou? Acabou. Então do PT eles não conseguiram pegar isso. Como é que pode, né, cara? Como é que pode isso, né, velho? Como é que pode esse país ser assim, né, velho? As pessoas vão lá e ficam... Gostou do vídeo? Então deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos conteúdos. Obrigado por acompanhar o canal e até o próximo vídeo.